Galera, bom dia. Bem, hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu não costumo dar minha opinião, costumo só falar alguma coisinha para deixar o Kim Paim falar. Mas eu vejo tantas pessoas falando sobre a campanha do Marçal, do Nunes, da Batata do Amaral, do Boulos e tudo mais. E eu fico pensando como que algumas pessoas, sei lá, não pensaram da forma que eu pensei. O que eu tenho a dizer? Primeiramente, né, o Jair Messias Bolsonaro, ele estava na dele até ser provocado, né? Provocado eu digo no seguinte sentido, ser citado, ser convocado a falar alguma coisa. Os filhos dele tiveram montagem no vídeo do Marçal. Sinceramente, eu não acho que seja algo tão grave. Não se trata de um crime, não se trata de nada disso. Existe aquele quê de fake news e a esquerda pode usar isso contra a própria direita. Sim, existe isso. Mas, enfim, nesse meio que é tão sujo que é a política, nesse meio que as armas e que a esquerda usa de tudo quanto é artifício e faz tudo possível e imaginável, é, ele jogou o jogo, né? Se é certo ou não, se não entro muito no mérito. Eu vi assim, ele jogou o jogo, a gente viu o quanto o Bolsonaro foi correto, deixou de fazer muita coisa e jogou corretamente. Até o professor Olavo de Carvalho fala sobre isso, né? Que não adianta você querer ser totalmente 100% e combater de uma forma toda bonitinha, bibibi, que não dá certo, né? Não dá certo. A esquerda não tem pudor, a esquerda ela acredita na própria mentira, eles mentem, eles enganam, tudo é favorável a ele. Então o Marçal jogou o jogo, né? E é óbvio que a reação por parte da família Bolsonaro seria aquela, né, de dar uma resposta para o Marçal. E o Marçal ele vem forçando a barra, ele vem esticando a corda ali. Sinceramente, eu não acho que é o Marçal que faz todos os posts, assim como não acho que também é o Bolsonaro que faz todos os posts das redes sociais deles, né? Deve ter uma equipe de pessoas que fazem isso e vez ou outra eles têm acesso sim ao Instagram, aos canais deles e acabam respondendo. Mas eu acredito, não estou dizendo que seja, que na maioria das vezes não é ele. Então foi uma ação, uma reação. E assim, um ponto de vista, não falando bem e não falando mal, tá? Eu não voto em São Paulo, então não acho que eu devo dar pitaco. Mas assim, o que acaba acontecendo? O Pablo Marçal ele vem fazendo uma coisa que nenhum outro político fez na direita, de ir dentro das comunidades, de estar dando a cara nas comunidades e estar fazendo esse papel fora das redes sociais, em campo e buscando esse tipo de público, que é um público que a gente quase nunca consegue atingir. E ele realmente é dominado pela esquerda, enfia um monte de caraminhola na cabeça das pessoas, né, das periferias, e infelizmente a periferia acredita que eles são pessoas inferiores, que eles não têm direito, que eles são os coitados, e não, eles são pessoas igual a gente e que elas têm a mesma capacidade e poxa, a gente reza e torce muito para que elas sejam bem-sucedidas. Então, assim, ponderem, vejam bem sobre essa briga. Eu acho que cada um tem direito de escolher o candidato que vai votar, seja o Marçal, seja o Nunes. Né? Não vou cogitar os outros, porque para mim a batata ela é o sistema, ela é pior do que o Boulos ainda. Né? A gente sabe a origem dela, da onde que ela vem, toda a pauta globalista e tudo mais. O Boulos não precisa nem apresentar, né, a pessoa que ele é, todo o histórico dele, né? E o Datena, para mim, vem jogando junto com o Boulos. E eu tenho um pé atrás bem grande com a Batata e ela acabar levando os votos delas todo para o Boulos, né? Porque é o que vai acabar acontecendo, a esquerda sempre joga junto. Então, pensem bem, assim, o Kim Paim é muito correto no que ele fala nesse vídeo. Desculpa me alongar, falei muito, mas eu tinha que falar isso, porque eu acho que as pessoas não olharam essa ida do Marçal nas comunidades e nos lugares, e se ele ser prefeito, se ele chegar a ser prefeito, e fizer alguma coisa boa, isso vai ter um impacto também em São Paulo, que é um lugar extremamente esquerdista, progressista, por conta de tudo isso.
Então, se ele conseguir resgatar essas pessoas, isso vai dar uma força muito grande para a direita. E assim, na minha opinião, o Marçal não está roubando votos do Nunes, de quem o Bolsonaro falou para votar. Ele está roubando voto também daquela esquerdinha ou do centrão que sempre dominou o país, sempre fez mal pelo país, e ele está buscando essa galerinha de cima do muro, né? Eu acho que ele pega muito o pessoal do PSDB que acha que é de direita, que não tem nada de direita, e ele tem um defeito muito grande, se dizer, eu sou conservador liberal. Porra, liberal é uma das piores coisas que tem aqui nesse país. Mas enfim, vamos deixar o Kim Paim falar aí, passar aí o que aconteceu, a ligação que ele recebeu, a proposta que ele recebeu, se recebeu. Espero que vocês gostem aí. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Para contar algo que aconteceu 15 de junho de 2024. Eram 1h46 da tarde aqui para mim. Tava eu de boa, recebi a mensagem. Tá de boa para falar, etc. Tô de boa. Falei. 47 minutos de conversa. Vocês podem ver ali. Quem foi a pessoa? Pessoa da campanha de Marçal. Pessoa que tá na campanha de Marçal mesmo. Pessoa que o Marçal já falou dela algumas vezes. Citou até o nome dela ontem também. Enfim, uma pessoa importante na campanha do Marçal. Veio conversar, veio me perguntar sobre o que eu tava achando das coisas, tudo mais, papai, pipipi, tinha interesse de conversar com o cara e apoiar, não sei o quê. E eu meio que eu relato, fiz um tweet relatando, falando, rapaz, tá de boa, me ligaram, né, longo papo, ouvi muito sobre diversos itens, fui respondendo o que tava sendo colocado pra mim, mas de colocar assuntos assim na mesa mesmo, eu não sei o que estão me questionando, falei pouco. Poucos assuntos que eu tava meio preocupado. Tá ali, ó. Falei sobre poucas coisas. Uma delas, que eu não ia participar de nenhuma campanha, nem apoiar ninguém, pois eu não vislumbrava nenhum candidato que realmente concordasse, né, com a agenda dele, mas deixei claro que quem fosse pro segundo turno teria meu apoio. Eu falei isso pra turma da campanha do Marçal. Falei, irmão, no segundo turno eu vou apoiar quem estiver no segundo turno contra o Boulos. Eu não sou a favor do voto nulo, por pior que seja a agenda do Marçal, do Nunes, da Atena, quem mais? Do Kataguiri, que eu falei isso da MBL, do Kataguiri, da Marina Helena, no segundo turno, anti-Boulos. É anti-Boulos, não tem o que falar. A segunda coisa que eu disse é que eu esperava que a briga entre os candidatos não se tornasse uma grande batalha que prejudicasse a direita. E eu tenho certeza que se a pessoa tiver um mínimo de hombridade, ela vai confirmar isso. Dito isso, tive mais 2 contatos. Contatos por mensagem. Depois, né? E teve mais uma ligação. Deixa eu checar aqui pra ver. Olha aqui, tô uma dúvida agora. Se teve mais uma ligação ou não. Deixa eu ver. Pra ser bem justo aqui. Se botar aqui no... Deixa eu ver. Não, foi só uma ligação mesmo. As outras foram por mensagem. Foi uma ligação, as outras foram por mensagem. Enfim, foi mais 2 contatos. A primeira hora que eu mandei mensagem, foi falando, rapaz, meio ruim esse ataque a Michele Bolsonaro. Vocês vão lembrar, o Marçal, ele foi pra cima da Michele Bolsonaro no Instagram. Eu falei, cara, não é por aí, bicho. Aí, sabe, pra cima de família. A esposa de Bolsonaro, é sério mesmo? Foi quando a Michele Bolsonaro postou alguma coisa na questão do Nunes. E o Marçal foi lá. Beleza. E o terceiro e último contato se restringiu a defender muitas pessoas comuns que estão por aí nas redes sociais. Deixa eu te explicar. O que vai acontecer? Trouxe esse vídeo em vídeo. Tava passando no Twitter, a Tsu colocou um recorte. Marçal concedeu entrevista e do nada, ninguém perguntou, ele resolveu colocar na mesa. Falando lá que o Carlos Bolsonaro colocou o sistema dele contra ele, né, para fazer aqueles ataques organizados, toda a tese do gabinete do ódio. Eu coloquei ali, né? Algo que eu acho totalmente fundado, foi utilizado por diversos grupos desde 2019 para massacrar a direita ao longo dos anos. Falei de forma bem clara e expliquei para o interlocutor que esse caminho do Marçal era horrível e que ele deveria se desculpar. Eu falei isso. E a pessoa falou, quer colocar com ele? Eu, nessa mensagem,
Eu acho que foi logo depois do vídeo. A pessoa me retornou, ela ia se encontrar com o cara mais tarde. Eu falei, cara, deve ser meia-noite, 1h da manhã, eu vou estar dormindo. Outro dia até falo com ele, não tenho problema falar com o Marçal, né, por vídeo chamado. Né, eu falei, eu até falo, mas isso não dá, cara. Essa aí cruzou uma linha que pra mim não dá. Cruzou uma linha que pra mim não dá. Não dá. Essa história é gabinete do ódio. Aí eu falo lá no tweet que eu fiz. Existem algumas coisas que já aconteceram na direita que eu cobri com profundidade e exaustão. E uma delas é esse movimento que começou pelas mãos do MBL Ayan Gentili, 26 de maio de 2019. Começou antes disso, né? Mas o evento é a manifestação do 26 de maio. E virou o caos que todo mundo conhece. Aí no meio dessa confusão, por não endossar uma candidatura, diversos inocentes e desavisados, vamos fingir que só tem bobeira na internet, tentam emplacar diversas narrativas sem pé nem cabeça, fazer acusações sobre coisas que eu nunca disse, tipo, você não vai falar do Nunes? Ontem teve um cara que veio com essa, aí eu coloquei 2 prints do Twitter, rápido assim, eu falei, ó, olha isso aqui que eu falei em agosto do ano passado. Olha isso aqui que eu falei em novembro do ano passado. Assim, antes de cobrar, sabe, dá uma checada, sabe? Tenta ser um pouco justo com as pessoas. Aí eu falei com ele, assiste o que eu falei em vídeo ontem, em vídeo anteontem. Vê se teve alguma coisa assim relevante do Ricardo Nunes que eu deixei de falar. Mas tem a turma. Beleza. Vida que segue. Vida que segue. E esse caso do Gabinete do Ódio, ele me incomoda muito. Porque assim, gente, principalmente assim, alguns dos alvos do Gabinete do Ódio, principalmente alguns perfis que você não sabe quem tá por trás dele, a mim também tanto faz, não tenho nenhum problema com os anônimos. Você vê, eu sou contra qualquer tipo de perseguição. E aí eu vejo que essas pessoas, no momento, por não defender determinado tipo de agenda, essas pessoas te perseguem. Por bom tempo assim, deixa aí, fala, continua falando aí, coloca um monte de coisa. Ontem até o Ciro Nogueira eu descobri que eu defendo. Beleza. Fala aí, fala o que você quiser. Vida que segue. Aí que você fez isso, fez aquilo outro. Continuando. Aí eu falo assim, rapaz, o Brasil tem mais de 5.500 cidades e, pelo visto, a minha opinião é importante o suficiente para a turma do Marçal me procurar desde o meio do mês de junho. Não apoiarei nenhum candidato, né? E o erro talvez foi eu defender respeito à dor do que toda a direita sofreu e segue sofrendo. Algo que, pelo visto, muitos não ligam, né? Essa questão, gabinete do ódio, coisa, ninguém liga. É a coisa que eu percebo. Porque pessoas que no passado atuaram ativamente para gerar esse caos que o Brasil vive, foram perdoadas pela direita. Eles mudaram. Eles mudaram. Aí eu digo, o ponto principal. Vocês estão degladiando nas redes sociais, como se o destino final do país fosse decidido no Twitter. Como se o voto do trabalhador que mora na periferia não acompanha a política, dependesse da voadora que você deu no coleguinha do Twitter, que era teu amigo ontem, e agora já virou teu inimigo. A turma do Nunes fecha os olhos para muitas coisas, como a própria resistência do mesmo a Bolsonaro. A turma do Marçal é igual, como ele defender a tese de perseguição contra a direita. O que deveria ser uma eleição do voto útil virou um campo de batalha onde pessoas comuns, que até ontem eram amigas, viraram inimigas, já teve expose de ofensa, ameaça, denúncia no local de trabalho. Tudo isso já rolou entre Nunesetes e Marçalzetes. Então, e eu termino falando, ó, e por conta disso, de uma única cidade em mais de 5.500, imagine se o povo começasse a brigar assim em outros locais. Todo mundo é livre para fazer o que quiser, ou deveria ser. Mas pensem bem, se todo esse desgaste está valendo a pena. Eu não vou recorrer à análise da macropolítica, veja bem, etc. É só uma preocupação com pessoas comuns que estão brigando na rede social e achando que o resultado final de um pleito vai sair daqui.